vocês, começando mais um Diginet para a Diginet. Bom, hoje vamos trazer um assunto bem bacana. Na realidade eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho o Winhal Vector, um puro sangue árabe que está lá no meu manejo de Serra Atlântica, que eu faço um trabalhinho em cima dele. Ele tem 4 anos de idade, está iniciando no salto, e vocês vão ver qual é o trabalho que eu faço com ele e vai trazer aí para vocês um pouco do que eu sei, do que eu conheço. Lembrando também que semana passada eu estive lá na Spur. É uma loja sensacional, tudo de melhor para o cavaleiro e para a Amazona. Você chega lá e fala com a Sônia, o telefone da Spur está aqui embaixo. Você falando com ela, fala que você descobriu a loja pelo canal, que ela te dá um desconto bem bacana para você. Spur, a melhor loja do Ginete. Vamos então, galera, para o vídeo. Lembrando que as perguntas eu vou responder no final deste vídeo. De agora em diante, todos os programas serão assim. Então aqui na pista, a princípio ele nem entrava por causa dessa rampa de madeira e o barulho assustava muito ele. Agora ele já está sossegado e entra tranquilo. Então aqui eu estou ao passo fazendo um trabalho com a cabeça dele. Esse trabalho eu estou fazendo principalmente do lado esquerdo, que é onde tem mais dificuldade. Então é onde eu foco mais o trabalho. Estou usando rédea normal e um bridão de 3 argolas que eu coloco na segunda argola. Não coloco na terceira porque é muito pesado e ele é um cavalo muito novo ainda. Então não tem necessidade. A princípio ele pode querer brigar um pouco, principalmente por ele ser novo, mas aos poucos ele vai relaxando e vai aceitando o trabalho. Fazer um pouco do lado direito também, por mais que o foco seja do lado esquerdo, tem que balancear os dois lados e fazer de ambos os lados do trabalho. Então aqui eu estou trotando, estou flexionando com as rédeas para ele relaxar a cabeça. E se eu a cada treino for flexionando a cabeça do cavalo, ele vai começar a colocar essa cabeça e a sua postura no trote, no galope vai ser melhor. Esse trabalho é importante também para o cavalo não ter a cabeça muito alta. O cavalo vai abaixar mais a cabeça, o que ajuda também o cavaleiro. Lembrando que no trote, esse trabalho com o pescoço fica um pouco mais difícil, em comparação com fazer ele ao passo. Então eu volto ao passo, começo a flexionar a cabeça dele, porque como eu já falei, flexionar ao passo é mais fácil. Então eu fico um pouco ao passo, flexiono mais a cabeça dele, mais ou menos por uns 5 minutos. Então vocês já podem ver aí que a cabeça dele está mais baixa e mais colocada. Importante lembrar também que ao fim de cada trabalho é bom recuar o cavalo, certo? Aí ele pode vir a levantar um pouco a cabeça, mas sempre evitar de recuar o cavalo com ele com a cabeça muito alta, sempre priorizando a cabeça baixa. Então eu troto mais um pouco, alongo um pouco o trote, porque os cavalos novos às vezes têm essa dificuldade de fazer um trote longo. Então eu alongo um pouco o trote dele, sem deixar com que ele pegue o galope. Então eu recuo para dar início ao galope. Galope sempre a princípio eu não fiz muito trabalho com ele, só deixei a cabeça dele levemente virada para dentro, para ele não desviar o foco. E
como vocês podem ver aí, ele está na mão certa. E sempre, claro, com o apoio da perna. Então eu vou pedir a mudança para ele. Na mudança, o pé contrário ao lado que você vai virar, você atrasa um pouco a postura dessa perna e pede, indicando o lado para ele, a mudança. O lado que ele tem mais dificuldade é o lado que tem que trabalhar mais. O lado dele é o lado esquerdo. Então eu tento flexionar bastante a cabeça dele para dentro. Às vezes ele briga um pouco, ele pega o trote, ele reinicia o galope na mão errada. Aí precisa vir um pouco de corretivo. Mas aqui, ó, fazendo esse trabalho, aos poucos ele vai ter mais facilidade em curva, em colocar a cabeça. Aqui ele pode ter a cabeça um pouco alta ainda, mas aos poucos ele vai perder. Aí, ó, exatamente o que eu falei. Prepara, fim de perna. Funciona a mão errada. Agora já tá na mão certa de novo. Aqui eu fiz essa retomada bem devagar para vocês verem. Só que esse movimento tem que ser mais rápido. Olha, ele já parou de brigar, já não tá mais com a cabeça tão alta. Aqui nessa curva assim, fazendo esse trabalho, tem que ter um acompanhamento muito importante da perna. Porque se não tiver perna, o cavalo para e não faz o movimento. Aí ele quis parar. Isso essa sensação de ele querer parar, de ele querer pegar o trote, é tudo com o tempo que vai adquirindo a sensibilidade, você vai conhecendo o cavalo também. Muitas vezes quando a gente vai iniciar o galope, antes de iniciar a gente já sabe que ele vai pegar na mão errada. Já está relaxado, já entendeu o movimento, já não está mais brigando tanto. Ah, lembrando que a voz é muito importante também. Depois do trabalho, rua e agrada aí. Então, no começo o Winnie ele tinha dificuldade até mesmo de passar a vara no chão, ele refugava a vara no chão. E aos poucos eu fui trabalhando isso, ele passou com facilidade. Agora eu tô saltando com ele mais ou menos 80 centímetros. Lembrando que ele vai fazer 4 anos. Então não pode saltar demais, porque isso pode gerar algum problema no futuro com o cavalo. Porque ele saltou demais quando ele estava em fase de formação. E ele é muito novo, e se ficar saltando demais, o cavalo pode enjoar de saltar. Vai começar a refugar, gerar vários problemas. Então acho que faz mais ou menos 5 dias que ele não salta. Então hoje eu vou dar um salto para vocês aqui, para vocês verem qual é o trabalho que eu estou fazendo em cima do salto. Então primeiro eu mostrei o salto para ele, né? Como já foi dito, fazia 5 dias que eu não saltava. Então primeiramente eu mostrei o salto. E então, como vocês podem ver aí, o primeiro salto ele salta bem mais alto, né, do que a altura. E o segundo ele já vai mais relaxado, já vai mais tranquilo.
aumentou um pouco, deve estar com uns 80, 85 centímetros. É mais ou menos o que ele está treinando. E eu sempre procuro deixar uma vara de referência, porque quando o cavalo está em fase de treinamento, o cavaleiro não pode estar treinando. Então a sua margem de erro tem que ser muito pequena. Então a referência ajuda bastante para o cavalo aprender e para facilitar o cavaleiro. Estão indo para o salto. Mesmo estando mais alto, como ele já deu o primeiro salto mais baixo, ele já foi com mais tranquilidade. Então agora vamos fazer uma sequência com ele, para vocês verem como é que é o comportamento dele quando tem obstáculos seguidos. E vamos ver como é que ele se sai aí. Estão iniciando a pista, ele já conhece bem esse primeiro salto, então ele passa tranquilo, sempre lembrando de voltar, de deixar a cabeça dele levemente para dentro. Então ele entra no verde, uma curva um pouco mais curta, então principalmente como é um cavalo novo, precisa de bastante perna, bastante apoio também para facilitar o cavalo. E o último saltinho. Termina essa sequência de salto. Então vocês podem tem que prestar bastante atenção que antes de cada salto é importante indicar o lado que o cavalo vai cair na mão. Porque se você não indica e ele sai, né, na mão contrária, na mão errada, você vai ter muita dificuldade para retomar a mão, principalmente quando você está com cavalos novos em treinamento. Então é sempre importante indicar o lado que ele vai recepcionar o salto, o lado que ele vai virar em seguida. Ele fez uma sequência de saltos bons, ele está com uma parábola boa, ainda tem algumas coisas para ajustar, mas ele está com uma parábola boa. E atualmente ele salta isso aqui, 85,90. Só que nós acreditamos que ele ainda vai desenvolver um pouco mais musculatura e ele pode aí fazer pistas tranquilamente com uma altura superior a 1 metro. Bom, vamos então para as perguntas. Primeira pergunta de Miss Candy. Pode fazer um vídeo mostrando o material de limpeza do cavalo? Claro, na realidade tem muitos temas pendentes que a gente quer trazer para o quadro. Dentre eles são os materiais do cavalo, que vai englobar aí os materiais de limpeza dele também. Próxima pergunta de Maite Brison. Geraldinho, eu tenho um problema quando salto. Quando o cavalo volta a ter contato com o solo, meu corpo vai para frente. Você pode me ajudar? Bom, eu acredito que você não esteja saltando tão alto assim, deve estar entre 60 e 80. Então a dica que eu dou pra você não joga o seu corpo muito para frente na hora do salto. Não precisa ser tão exagerado como, por exemplo, uma pessoa que salta 1,30 ou 1,40, que ela necessita jogar o seu corpo para ter um ótimo acompanhamento do salto com o cavalo. Só que essas alturas mais baixas, fundamental, a gente ainda está adquirindo o equilíbrio. Então o que você pode fazer é ter um acompanhamento suave, não deitando tanto o corpo para acompanhar o salto, até porque o salto é bem rápido. Então faça um acompanhamento suave e um pouco antes do cavalo recepcionar o salto, você já tem que estar fazendo seu movimento de retomada. Então não é nem quando o cavalo já fez contato com o solo, é um pouquinho antes. Isso vai te ajudar bastante. Então não jogue tanto o seu corpo e um pouquinho antes você já começa a retomar o equilíbrio. Próxima pergunta de Júlia B. Quando vai fazer um tour pelo seu manejo? Bom, logo a gente faz aí. Estamos nos finalmente lá da IPCA, então logo a gente faz um tour por lá. Júlia Patrício. Geraldinho, você acha que de alguma forma o piso machuca o cavalo, uso de esporas, chicotes, etc? Bom, foi uma ótima pergunta que você fez, uma pergunta bem importante. Eu acredito que não. Eu acredito que depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa que está montando. A pessoa precisa conhecer o cavalo para saber que tipo de hibridão ele vai usar. Eu sou contra aquelas esporas de roseta que você vê que tem uma ponta enorme, que aquilo realmente machuca o cavalo.
aquilo eu posso afirmar para você que machuca o cavalo. Então depende muito da pessoa que monta, o cuidado que a pessoa tem com aquele cavalo, a embocadura que ela vai escolher para aquele cavalo. Tem cavalo que tem a boca muito leve e que não precisa usar um freio tão forte. E as pessoas às vezes colocam esse freio forte, então machuca esse cavalo. Tanto que, a princípio, quando você está trabalhando o cavalo, você tem que usar o quê? Embocaduras leves, porque aquele cavalo tem uma embocadura boa. Então depende muito das pessoas e do jeito, por exemplo, que ela usa o chicote. Tem gente que bate no cavalo desnecessariamente, já vi gente batendo dando soco no cavalo, que é uma coisa assim que não deve existir. Então eu acredito que machuca, mas depende muito da pessoa que está montando, porque a intenção de piso não é machucar. Até porque você vê cavalo de tops de adestramento, cavalos tops de salto, o tratamento que esses cavalos têm é uma coisa assim espetacular. São cavalos fortes, cavalos assim que você vê que são extremamente saudáveis. Então o cavalo não tem sofrimento se você for seguir todos os procedimentos que tem que ser seguidos. Vamos para a pergunta então de Maria Júlia. Qual o melhor momento para comprar um cavalo? Bom, se você ainda está na categoria fundamental, está saltando lá entre 60 e 80, se você está no 80, eu acredito que é um bom momento para você comprar um cavalo já pensando na altura de 1 metro, até mesmo 1,10 m. Se você está no 40, 60, você tem um cavalinho ali de boa que você vai fazer sossegado nessa altura. Só que quando você já entra em 80, 90, já é bom você começar a pensar no cavalo que vai chegar pelo menos até 1,10 m. Próxima pergunta. Pergunta de Suelen Bock. Oi Geraldinho, sou de Brasília e venho acompanhando seus vídeos há 1 ano, desde que comecei a montar. Atualmente estou fazendo provas de 80 e eu achava difícil, mas agora já estou achando muito baixinho. Meu professor já pediu para minha entrada em 90 e 1 metro, mas fico com receio. Tem muita diferença dessas alturas? Olha, de 80 para 1 metro vai ter bastante diferença sim. Tanto que eu não aconselho que a pessoa pule de categoria de 80 para 1 metro, por exemplo. Porque de vara no chão a 90, o nome já diz, é fundamental. Então, na minha opinião, é fundamental que você faça todas as etapas. Então, vá do 80 para 90, que na minha opinião é a que você vai perceber menos diferença. De 90 para 1 metro já tem uma grande diferença, então de 80 para 1 metro maior ainda. Então faça 80, faça 90, você não vai ter tanta dificuldade, não vai encontrar tanta dificuldade assim no 90. E faça essas modalidades com calma e não tenha pressa, que é tranquilo. Vou mandar um salve então pro Miguel NX, pro Henrique Leite, pro Soso Parpinelli e pra Ingrid Yuri. Um salve para todos vocês e para todos que estão acompanhando o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Não esquece de dar aquele like maroto. E até o próximo de Genético para Genética.